A gente já está de volta, programa seu programa, mas falando sobre o educação. Já estava querendo apresentar a educação, hein? Eu queria viajar assim o Brasil inteiro, conhecer vários lugares. Porque é só diversão, né, Janina? Exatamente. Pelo que ele fala. Deve ser assim. muito divertido. Pelas imagens que eu vejo, deve ser muito divertido, é ou não é? Olha, é muito interessante, é um privilégio, eu gosto, eu sou apaixonada pelo meu trabalho, eu agradeço a Deus pelo trabalho que eu tenho. Mas é cansativo. No meu caso, o caso aqui é um pouquinho diferente, mas no meu caso eu fico 35 dias fora, geralmente é 4 ou 5 dias por país. O meu momento de dormir, o nosso momento de dormir é no carro, no avião, no ônibus, o que tiver no momento. Chega uma hora, assim, na quarta, quinta semana, que já dorme até... Vai revezando, assim. Você conversa com a pessoa que vai dirigindo e o outro vai dormindo. E é assim, entendeu? É bem cansativo, mas é um privilégio também, porque dá para conhecer muitas culturas, muitas histórias. Você conhece essa América do Sul de cor e salteado, né? Bastante, graças a Deus. E assim, eu aprendi bastante a valorizar toda a diversidade que a gente tem no nosso continente. Assim, eu não viajo pelo Brasil, mas eu moro no Brasil, então eu posso falar um pouquinho pelo continente também. E realmente, essa diversidade que existe. E assim, a gente tem o privilégio de falar de educação, mas também da educação adventista, que é uma educação que já é diferenciada de uma educação normal, tradicional, comum. Então, é interessante até ver como a educação, mesmo tendo, às vezes, diferentes desafios, dependendo do país, do lugar, a educação adventista tem essa transversalidade, né? Tem essa mensagem que vai... Não importa qual o país, aquela mensagem é a mesma. Exatamente. Tem todo um pano de fundo que a gente pode realmente rodar a América do Sul e encontrar esse mesmo ponto específico. Pode ser de uma maneira diferente, mas ele existe, você pode encontrar em qualquer escola que você passa. Realmente você encontra histórias tão belas quanto a Janina encontra em outros Agora, países. Alessandra, você que viaja o Brasil todo tentando encontrar histórias de sucesso aí na educação. A gente realmente tem vários países dentro de um só, né? Muitos. E é difícil, às vezes, até a gente mostrar. E eu sempre fico pensando, a gente tem que fazer um programa para todo o Brasil. Então, foi uma situação bem específica que a gente foi gravar recentemente, nesse segundo semestre, em Recife. E era uma pauta sobre alimentação. E eu tinha uma entrevistada excelente, só que ela dava dicas do que a gente tinha que ter de interessante no prato. Então, ela falava a macaxeira, o Onde cuscuz. a gente vai achar macaxeira fora do Nordeste, né? E a macaxeira aqui pra gente é a mandioca, né? E a gente come no almoço, ela tava falando no café da manhã. Então, assim, são realidades muito diferentes. Isso aqui é alimentação que a gente tá falando, né? Mas, até, por exemplo, o uniforme, é muito legal você ver como ele muda. Em Salvador, por exemplo, as meninas usam a saia. Aqui a gente normal, calça, porque é muito calor lá. Então, tanto de conteúdo, de como eles vão até a escola, como eles recebem essa aula que está sendo dada, é muito diferente. O Brasil é muito grande, né? Então... Bom, são vários países dentro de um só. Dentro de um só. Agora, Janina, realmente tem vários países dentro de uma mesma América. Exatamente. O que a gente abrange são 7 países, de cima para baixo: Equador, Peru, Bolívia, Paraguai, Chile, Argentina e Uruguai. Cada país realmente tem a sua diversidade, as suas diferenças, as suas coisas positivas, negativas. Mas uma coisa que chamou muito a minha atenção desde o início foi que, assim, as necessidades... Mesmo o problema é diferente, mas o fundo, a essência do problema é o mesmo. E a forma como a educação vai tratando esse problema pode mudar um pouquinho, mas também a essência é a mesma. Então, isso que eu acho super interessante, que a gente trabalha com diversidade, mas também com uma mensagem que, na essência, ela é muito especial e a gente tem que descobrir para realmente poder levar essa essência na ação em diferentes países, em diferentes lugares e até, por exemplo, no meu caso, o Peru fez tal coisa com respeito à alimentação, para manter o tema aí, tal coisa com respeito à educação. Olha que interessante, a gente não tem a mesma comida, mas a gente poderia fazer uma campanha fazendo aquela mesma, ou aplicando essa mesma ideia. Então, eu acho que essa é a riqueza que o programa tem. Na diversidade, enriquecer a educação
como um todo, em todo o é muito interessante ver o poder da mensagem adventista que é o pano de fundo da educação adventista, porque é realmente uma mensagem única, mas que funciona muito bem na diversidade, né? Vamos dar uma olhadinha num trechinho do programa Educación com a Gianina. Vamos dar uma olhada. América del Sur. Así se conoce a esta tierra de contrastes en el extremo sur del continente americano. Ella, diversa y multicultural, se extiende desde la línea ecuatorial entre los océanos Atlántico y Pacífico. Esto es Sudamérica, un continente que tiene mucho para mostrarnos, pero aún más para enseñarnos. De norte a sur, de este a oeste, los kilómetros aumentan mientras transitamos por selvas y desiertos, mares y cordilleras. Vistas naturales, pero con perspectiva de gente, multifacética, pluricultural. Serán ciudades, personas e historias que en la riqueza de su diversidad nos llevarán a reflexionar sobre aquel aspecto que transversaliza toda cultura y que iguala toda diferencia en la medida en que nos une y nos caracteriza como seres humanos. Esto es la educación. Una formación integral y verdadera que guía al ser humano por el camino de la vida, mostrándole de dónde viene y hacia dónde va, ayudándole a distinguir sus metas y objetivos, introduciéndolo en conceptos como el esfuerzo, la responsabilidad, el respeto y todos aquellos valores que lo convertirán en el ciudadano que su sociedad necesita. Un ciudadano íntegro, completo, un agente de cambio que pueda, a través de su influencia, marcar un rumbo mejor para su generación. Porque una educación verdadera es una educación de resultados, una marca indeleble en la formación de vidas, familias y sociedades. Porque una educación integral será aquella que no solo forma en el presente, sino que establece un compromiso con el futuro. Só, essa é a versão em espanhol do programa Educação que você acompanha aqui na TV Novo Tempo em português. Meninas, é o seguinte, a gente vive um momento da escola, a gente estava conversando aqui enquanto o vídeo acontecia ali, é muito difícil manter o aluno com a atenção voltada para ele na sala de aula, porque são tantos os métodos, os incentivos que ele tem fora da sala de aula, né? Os tablets, os celulares, é muita coisa ao mesmo tempo, tudo muito na superficialidade nessa era das redes sociais que a gente vive. Tudo pronto, né? Tudo não pronto. Precisa pensar, tá tudo ali. Exatamente. Como é que vocês estão vendo a escola lidando com esse tipo de situação? Olha, eu trabalho com o tema de educação aqui dentro da Novo Tempo, mas é um tema que eu me interesso bastante, não só dentro da educação adventista, mas eu acabo lendo e tentando estudar bastante, porque não é a minha formação, então eu preciso sempre estar... Foi quase, né, Alessandra? Quase, mas escolheu o jornalismo. Mas foi ali, passou esbarrando. Mas, assim, algo que eu vejo que precisa, que o aluno se perdeu com o tempo, é realmente o valor e por que a escola está presente na vida dele. Por que ele precisa ir para a escola se dentro da casa dele ele consegue aprender, às vezes, muito mais a partir do computador dele do que com o professor falando 50 minutos. Porque hoje o conhecimento não tem mais um endereço certo, não está, né? na mão de uma pessoa só. Então, assim, eu acho que a palavra que resume, eu acho que o futuro para a educação, para que algo seja significativo realmente para o estudante, seja autonomia. Para que o professor realmente seja um mediador do conhecimento e não aquele que vai segurar e olha, só a partir de mim você vai aprender. É que, assim, e soltar o que ele quer. É que a gente está na sociedade da informação, e já quase nem da informação, da comunicação. E assim, informação hoje de graça você acha em todo lugar. Agora o que a educação tem que fazer já não é mais informar. Até que nunca foi a ideia da educação informar, só que a gente às vezes meio que se desviou. A função da educação é ensinar a pensar por si mesmo e tomar as melhores decisões na vida, escolher o melhor caminho. E às vezes a gente esquece disso e passa. E quanto mais línguas a pessoa aprende na escola, quanto mais livro lê, quanto mais... que não é
uma coisa negativa, mas a gente acaba se focando tanto na informação que a gente perde o verdadeiro objetivo da educação. E uma educação que isso é muito importante, eu acho, que não inicia quando a pessoa começa no primeiro grau. É uma educação começa em casa. Que começa em casa. E passa pela escola, né? Isso a gente tá falando de educação escolar, né? Agora, educação realmente, acho que não tem como a gente falar que existe um ponto de partida, quem sabe seja no útero da mãe. Né? E vocês estão falando uma coisa interessante, é muito diferente informação de conhecimento, né? A gente hoje está com uma avalanche de informação, mas a gente retém pouco conhecimento. E acho que esse é o papel que a escola deve buscar cada vez tentar antes identificar. Não se sabia como era, hoje se sabe, mas não sabe por quê. Então a gente, às vezes, vive na superficialidade daquilo que você aprende e por isso que eu acho que o professor, enfim, o administrador escolar, ele precisa reformular a escola nesse sentido. Por que a gente está aprendendo um aluno 9 horas por dia ali? Tem que ter um motivo forte, né? Exato. Intervalo, a gente tem que ir para o intervalo, a gente volta com o último bloco de hoje, mas tem muita coisa para a gente conversar. A gente vai ver, por exemplo, uma viagem para onde foi para o Peru, né? Sim, é Lago Titicaca, é no sul do Peru, fronteira, na verdade, com a Bolívia. O lago fica no meio dos dois. É o lago navegável mais alto do mundo, fica a 3.800 metros de altura. Daqui a pouco a gente viaja para lá junto com a Gianina. Não sai daí, a gente volta já.